Estamos aqui de novo, Dr. Luiz Carlos Ribeiro, alegria recebê-lo mais uma vez aqui nos nossos estúdios para a gente falar sobre as questões da nossa paróquia, as questões da nossa cidade de Lages. Há poucos dias nós conversávamos sobre a questão do Eliseu e tudo aquilo que o senhor dizia enquanto tese, confirmava aqui com a gente, que aquele cálculo, não é, dos 90 dias sobre a questão do impeachment, que transitou na Câmara de Vereadores, naquele período de 2014 e tal, que havia aquela proposta do Ministério Público em impugnar a campanha do Eliseu, a candidatura, não, de impugnar a candidatura do Eliseu, e o senhor dizia que a questão do impeachment não tinha nada, e a sua tese, depois, aqui em Lages, o juízo de Lages, o juiz eleitoral de Lages entendeu que a promotoria tinha razão e depois o pleno do Tribunal Regional Eleitoral confirmou a sua tese. É mais ou menos isso, né? Boa tarde, Furlan. Boa tarde aos nossos ouvintes, ao nosso pessoal das redes sociais. Eu confesso para você, Furlan, que até fiquei um pouco preocupado, né? Depois que eu fiz aquela entrevista contigo, aqueles cálculos que eu fiz contigo, e depois foi em primeiro grau, com parecer contrário, com decisão contrária de primeiro grau. Eu me vi assim um pouco decepcionado, achei que... Será que fui errar pela primeira vez nos cálculos? Achei que a minha matemática, né, no meu primário... Aquela que aprendeu no Rufino, lá do 2 mais 2, não era mais 4? O 2 mais 2, a primeira coisa que você aprende na escola é o 2 mais 2, né? Depois veio o 2 menos 1 e tal. Mas será que eu desaprendi? Mas, felizmente, né, os meus argumentos que eu expendi naquele dia, eles se confirmaram no Tribunal Regional Eleitoral e a vitória foi bem significativa. Foi, né? Haja visto que foram 5 votos a 2. De 7, 5 a 2. 5 a 2, né? Confirmando aquela minha tese de que os 90 dias do impeachment já haviam expirados e que, ultrapassado isto, ele não surtiria nenhum tipo de efeito mais, né? Estava extinto automaticamente, arquivado automaticamente, e não geraria nenhum efeito contrário no momento em que o Eliseu renunciou ao cargo de prefeito. Ele renunciou, faltava 2 meses e pouco para terminar o mandato. Recente tinha morrido a esposa e ele entendeu que tinha que... Então não tinha mais nada, né? Na época estava tudo certo. E não... A questão da esposa, inclusive, uma tese que eles já espancaram de plano, né? Mas o que foi o fundo, determinante, exatamente esta é a palavra, o que foi determinante para a decisão do TRE foi essa questão. Prazo. Ultrapassou 90 dias. Até logo. Não tem mais efeito, ele não surte efeito, a renúncia não causaria nenhuma interpretação no sentido de que ele estaria fugindo de uma eventual cassação de mandato. Estranho porque... um pleno de desembargadores com 7 magistrados se reuniu e 5 a 2, e diga-se, o voto do relator foi uma cátedra, com um colega desembargador deles lá também disse exatamente a mesma coisa. Interessante porque houve o parecer do Ministério Público aqui, local, de Lages, pedindo a impugnação, o juiz eleitoral concedeu a impugnação. A Procuradoria deu parecer favorável à impugnação. Estranho, né? É estranho, realmente, porque é um olhar diferente de tudo que lá em Florianópolis eles entenderam. Por que aqui está assim? Porque a questão matemática, né? É objetivo? O 2 mais 2 aqui é 4. Não é nada subjetivo. Aqui também deveria ser 4. Lá é 4, aqui também deveria ser 4. É muito estranho isso. Então, é isso aí. Então, eu quero dizer que, inicialmente, quando houve aquela decisão que
que deu procedente à impugnação, eu me preocupei, achei que eu tinha me equivocado, não estava com a razão, porque a gente nunca está com a razão. Total não existe, né? A razão não é plena. Mas aí, graças a Deus, aí o entendimento do TRE, na sua maioria, foi no sentido de que efetivamente os meus argumentos daquele dia estavam assim, muito bem colocados e a extinção do impeachment era de forma clara, já vista ter fluído o prazo em mais de 20 dias. Mais de 90 mais ainda. Mais 21 dias. Mais 21 dias. Segundo o TRE, porque eu entendia que era mais 24, mas eles entenderam mais 21. Mas se fosse um só, também estaria valendo. Não é? Né? Se fosse 91, estava valendo. 91 estaria valendo. Então, dentro disso, doutor Luiz Carlos Ribeiro, a nossa preocupação agora é que tem um pessoal dizendo aí que Eliseu é condenado. Condenado. Primeiro era a questão, o homem é impugnado, agora estão dizendo condenado. Este rapaz, o Eliseu, ele tem sofrido uma coisa absurda desde aquele tempo das ditas águas limpas. É dois processos que correm, né? Um criminal e um civil ou cível. São duas coisas separadas, é uma coisa só. São duas coisas, né? Não, são separados. São separados? O civil da improbidade administrativa e o criminal, né? São distintos. São duas coisas. Duas coisas distintas. Correu um já daqui, foi até a Brasília e... O criminal, ele foi condenado aqui, depois ele foi a Florianópolis, em Florianópolis ele restou condenado também. E foi objeto de recurso para Brasília, e Brasília anulou essa decisão do segundo grau. Anulou? Anulou. Haja vista um entendimento de que o processo deveria ser redistribuído no tribunal, né, para outros desembargadores, não aquele que estava, segundo eles, prevento, enquanto ele era prefeito, mas quando ele deixou de ser prefeito, o STJ entendeu que ele não era prevento. Que quando o recurso do primeiro grau foi para o segundo grau, ele deveria ser redistribuído novamente. E o tribunal entendeu que havia um desembargador prevento e que julgou e condenou. Então, monocrático também? Não, colegiado. Colegiado. Mas foi anulado. Foi anulado. Foi anulado e agora esse processo está em Brasília ainda, ele vai voltar e ele vai ser redistribuído no nosso tribunal e vai ser julgado novamente. Certo. Então não existe sentença condenatória transitada em julgado. O Eliseu não é condenado. Eu não estou dizendo... Como é que é isso? Eu não estou dizendo porque eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a nossa Constituição, ela diz... Constituição Federal do Brasil. Lei maior. Ninguém será considerado culpado sem sentença condenatória transitada em julgado. Sentença condenatória transitada em julgado. Não pode se dizer que o Eliseu é condenado. É errado dizer? Não existe sentença condenatória transitada em julgado. Ele não é condenado. Quem está usando essa expressão de que ele é condenado deveria, com certeza, buscar uma assessoria jurídica, técnica, para não estar falando uma asneira dessa. Então, no Brasil, existe um Estado de Direito. A Constituição Federal, os códigos de direitos, as leis, as normativas, afirmam todas elas, que ninguém pode ser considerado culpado até que se prove o contrário até sentença condenatória transitada em julgado. No último recurso, lá em cima. Enquanto houver um recurso. Poderia, segundo você, eu ouvi também, que o Eliseu é condenado. Eliseu foi condenado em primeiro grau. Né? No processo do rito jurídico, mas não... Só que houve recurso. Cabe. Houve recurso e está pendente de julgamento este recurso. Então, não existe sentença condenatória transitada em julgado. Então, ele não é condenado. E ponto final. A justiça diz isso. Isso é o rito do Estado de Direito. Isso é o que a nossa lei, a nossa Constituição diz. Pronto, não se fala mais nisso. E nós vivemos no quê?
nós vivemos sob o império das leis. Nós somos regidos por aquilo que as leis nos direcionam. Senão, que mundo seria? Seria uma anarquia? Seria uma anarquia, sem não dúvida é? nenhuma. Então, e por que as pessoas têm esse ímpeto de dizer foi preso, foi condenado, sem ter, não julgue para não ser julgado, não está escrito lá na nossa... É bíblico, né? Não é? Não está lá. E as pessoas imediatamente, é isso e aquilo. Que absurdo isso, que mundo nós estamos vivendo, doutor? É questão de oportunismo, né? E a gente fica impressionado com esse oportunismo barato, para dizer assim, um oportunismo barato para tentar denegrir a imagem de alguém, tentar fazer com que alguém seja excluído pela vontade do povo, algo nesse sentido, né? Então, quando você não tem argumentos, aí você fabrica argumentos. Usa subterfúgio, fabrica mentiras. Fabrica argumentos, subterfúgios. Narrativas. Inverdades. Sobretudo isso, calúnias às vezes. Calúnias, isso destrói a pessoa, a família e a honra e a dignidade das pessoas. Tudo, né? É isso que estão fazendo, né? Exatamente. O senhor é cristão? Eu estudei aqui nesse seminário, né? Estudou no seminário. Eu sou cristão também, a gente tem e é importante a gente... Claro, não sem fazer comparativos ao nosso mestre Jesus, mas nós somos pecadores, todos nós, humanos, somos pecadores. Mas Jesus, que não tinha e nunca teve pecado, em momento algum, ele foi condenado também. Também foi condenado. De primeira instância, julgado no mesmo dia por uma pessoa, por complô de um monte de gente que queria a sua destruição, e condenado à pena capital. De crucificação. Pena máxima. Pena máxima. De manhã foi condenado e de tarde foi executado. Perdeu a vida, né? A pena máxima, a pena capital. Culpado ou inocente? Inocente, né? Não é? Ele foi julgado pela conveniência do momento, né? César buscava garantir o império dele, né? E aí os seus asseclas, governador Pilatos e companhia... a pedido daqueles que queriam a morte daquele arruaceiro, O Barrabás, né? O Barrabás. E assim se deu. Quer dizer, os inocentes, às vezes, são condenados por alguém monocrático, ou por um grupo, e é condenado à morte. E é assim. E a nossa vida é um pouco isso todos os dias, né? O julgamento, essa questão de cancelamento, que as pessoas agora têm esse termo que diz na internet, né? Você é cancelado nas redes sociais. Quer dizer, as pessoas nem discutem mais a questão da dignidade, da honra, da ética. Simplesmente, tem um fogo, tem uma fumaça, já diz que é um incêndio e tudo isso. Exatamente. Isso, no ponto de vista do senhor como um cristão, eu sei que eu lhe vejo nas missas, e o senhor me confirma que estudou num seminário, estudou papado, quer dizer, e o senhor é um operador do direito. O direito busca justiça, essa é a ideia, né? Sem dúvida, né? E como é que o senhor enxerga isso nos dias atuais? Que tragédia que nós estamos vivendo? Que mundo é esse? Realmente é complicado para você conseguir definir, né? Essas redes sociais, elas modificaram muitos conceitos, né? Inclusive o conceito de que aquele conceito cristão em que você deve respeitar o próximo, que você tem que ter amor ao próximo, né? Então, o que nós estamos vendo aí é que perdeu-se todas essas qualidades, esse senso de justiça, esse senso de irmandade, afinal de contas, né? De vivermos num mundo melhor, fraterno. Num mundo melhor, fraterno. E nós não estamos mais vivendo isso, né? Essas redes sociais, a inteligência artificial, essas coisas estão mudando o mundo, né? E existem os oportunistas fazendo uso dessas circunstâncias, né, para se promoverem de uma forma ou de outra, para denegrirem a imagem das pessoas, né? Denegrindo a imagem das pessoas, elas se autopromovem. Mas eu ainda eu acredito no ser humano. Tem esperança? Eu acredito no ser humano. No dia que eu deixar de acreditar no ser humano, com certeza eu já não quero mais estar aqui. Mas o ser humano é muito inteligente. Ele é muito inteligente.
E eu não tenho dúvida que ele vai separar o joio do trigo. E ele separando o joio do trigo, ele vai fazer justiça, sem dúvida nenhuma, porque ninguém calunia, ninguém fala mal dos outros sem que a cobrança venha. Ela vem. Causa e efeito, ação e reação. Não tenha dúvida que a cobrança vai vir. E o povo é muito inteligente. Eu confio na inteligência do povo, sem dúvida nenhuma. O senhor é serrano, conhece bem o espírito dessa gente aqui sofrida, da Serra Catarinense, mas da dignidade dessa gente também. Isso que o senhor está afirmando, que o lagiano sabe identificar efetivamente o certo do errado, a justiça da injustiça, a verdade da mentira. O senhor tem essa esperança e essa confiança. Com relação ao Eliseu, todo mundo avalia a administração do Eliseu, todos os projetos políticos do Eliseu de gestão pública como uma coisa boa. As pessoas se lembram disso. E depois veio toda essa avalanche de perseguição, que não se provou absolutamente nada, não se condenou, já tem quantos anos disso? A vida do Eliseu foi virada de perna para cima, né? A família dele sofreu barbaridade. Então, uma pessoa que está vindo agora, ele tem dito assim, doutor Luiz Carlos, dizer, eu preciso voltar para minha dignidade, pela minha honra pessoal e para provar, não só para as pessoas, mas para ele mesmo, mas evidentemente pelo julgamento das pessoas, né, da sociedade lagiana, de tudo que ele é, da dignidade dele. Ele é uma pessoa que é uma pessoa boa, a gente conhece ele. Não dizer o Eliseu não tem defeito? É claro que tem. O Eliseu erra. Mas é um massacre, né? Será que o povo lagiano vai entender isso e vai dizer, atrás do voto, vai dar essa condição para ele? Como é que o senhor enxerga isso assim? Pela sua experiência em tribunais eu e vejo tudo. Assim, Furlan, que esse modo de se indispor quanto às coisas que aconteceram com Eliseu, com todas as dificuldades que ele passou, com tudo que a família dele tem passado em função da perda da Cris, da esposa dele prematuramente, ficaram os filhos menores e tal. E o Eliseu busca, na questão pessoal dele, né? Ele quer lavar a alma dele, porque ele quer mostrar para o povo lagiano que ele é uma pessoa do bem, ele é uma pessoa, é um serrano, é um lagiano que quer o bem da nossa cidade, ele tem visão política, ele tem visão de progresso. Não só o Eliseu, né? Nós temos o vice dele, o Gil, né? Veja o Gil, o pai dele, empresário renomado na nossa cidade, um empreendedor, né? E com certeza o filho dele, eu conheço o Gil, pessoa maravilhosa, ele também vai estar ao lado do Eliseu fazendo o melhor para a nossa cidade. E quem tem melhores condições para isso é o Gil e o Eliseu. Porque o Eliseu, né, quer mostrar ao povo quem que ele é realmente, né? O que não deixaram ele fazer e o que ele quer fazer daqui para frente. Não tenha dúvida. Está claro. Mais uma vez, doutor Luiz Carlos, o senhor traz para a gente uma clareza sobre tudo isso, né? Quiçá as pessoas possam entender no coração, na inteligência, tudo isso que o doutor Luiz Carlos fala, do ponto de vista da justiça, do ponto de vista do rito do Estado Democrático de Direito, da justiça, né, escrita no pé da letra, a justiça positiva, mas também na justiça humana, na ética de dignidade humana e também nesse espírito do povo lagiano que está claro. Então, mais uma vez, muito obrigado. E o senhor quer dizer alguma coisa direto para o povão assim? Eu quero agradecer, né, primeiro, novamente essa nova oportunidade, depois desse segundo resultado do julgamento. E eu quero dizer aos nossos ouvintes das redes sociais, né, que eu estou aqui porque eu também acredito no Eliseu. Não tenho dúvidas nenhuma, eu acredito, eu sei que ele, o espírito público dele, o que ele tem no íntimo, o que ele tem no coração dele, o que ele busca para a nossa cidade, sem dúvida nenhuma, é o melhor para a nossa cidade.
E o que nós temos hoje aí, sem dúvida nenhuma, ele é a pessoa indicada a ser o nosso novo prefeito a partir de 1º de janeiro de 2025. E o povo que confie nele e aposte nele, porque o resultado será dos melhores possíveis, com certeza absoluta. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Tamo junto.